Descrição técnica do código de problema OBDII, entrada alta do circuito do sensor de composição de combustível. O que isso significa? Esse código genérico de diagnóstico de problemas do trem de força, DTC, geralmente se aplica a todos os veículos equipados com OBDII, incluindo, entre outros, Ford, BMW, Chevy, Pontiac, Mazda, VW, Honda, Sion, Land Rover, etc., associados a mau funcionamento do circuito do sensor de composição de combustível. Esse circuito também é chamado de circuito do sensor de combustível flexível, e os códigos OBDII acionadas pelo módulo de controle do motor, SEM, quando esse mau funcionamento do circuito é P0176, P0177 e P0178. O circuito do sensor de composição de combustível monitora a quantidade de etanol na gasolina em um motor flex. A quantidade de etanol pode muito toda vez que você encher o tanque, exigindo ajustes apropriados para desempenho ideal e economia de combustível. O circuito do sensor de composição de combustível envia um sinal para o SEM com base no nível de etanol. O SEM ajusta o tempo de ignição e a largura do pulso do injetor de combustível para queimar o combustível com mais eficiência. O resultado final é desempenho aprimorado, poluição reduzida e aumento da economia de combustível. O código P0179 é definido quando o SEM detecta uma situação de alta tensão no circuito do sensor de composição de combustível. Na maioria das circunstâncias, a presença de um P0178 ou P0179 é uma indicação muito boa de que o problema é de natureza elétrica. Gravidade e sintomas do código. A gravidade deste código é moderada. Os sintomas de um código de motor P0179 podem incluir aumento do consumo de combustível, desempenho insatisfatório, verificar a luz do motor acesa. O motor trava. Causas. Normalmente, as causas potenciais para esse código incluem tampa de combustível com defeito, combustível contaminado, combustível com defeito, sensor de composição de combustível com defeito, conector corroído ou danificado, linha de combustível danificada ou restrita, fiação danificada, SEM com defeito. Quais são os reparos mais comuns? Substituindo a tampa do combustível, substituindo o combustível contaminado, limpando a corrosão dos conectores, reparando ou substituindo a fiação, substituindo as linhas ou acessórios de combustível, substituindo o sensor de composição de combustível intermitente ou substituindo os procedimentos de diagnóstico e reparo do SEM. Nota: a primeira etapa do processo de solução de problemas para qualquer mau funcionamento é pesquisar boletins de serviço para o veículo específico por ano, modelo e usina. Em algumas circunstâncias, isso pode economizar muito tempo a longo prazo, apontando você na direção certa. Etapas básicas: examine a condição da tampa do combustível, examine a condição do combustível quanto à contaminação e inspecione visualmente as conexões e a fiação do circuito, inspecione visualmente a condição das linhas de combustível quanto a defeitos óbvios, verifique as conexões elétricas quanto à segurança e corrosão. Etapas avançadas. Nota: as etapas avançadas se tornam específico do veículo e exige o equipamento avançado apropriado para executar com precisão. Esses procedimentos requerem um multímetro digital e as referências técnicas específicas para o veículo. Os requisitos de tensão serão baseados no ano, modelo e motor específicos do veículo. Verificações do circuito com a chave na posição desligado e com o sensor e o SEM conectados. Verifique se há energia e terra referenciando os dados técnicos apropriados. O solo deve sempre ler 0 volt e a potência deve ser 5 volts ou 12 volts, com base no veículo e na configuração do sistema. O manual técnico específico ou o material de referência online do seu veículo o guiarão por esse processo. Se todas essas leituras estiverem corretas, o componente associado provavelmente precisará ser substituído. Recomenda-se a verificação de frequência em alguns procedimentos de solução de problemas para identificar especificamente a fonte do mau funcionamento. Se esse processo identificar a ausência de uma fonte de energia ou terra, pode ser necessário um teste de continuidade para verificar a integridade da fiação. Os testes de continuidade devem sempre ser executados com a energia removida do circuito e as leituras normais devem ter 0 ohm de resistência, a menos que especificado de outra forma pelos dados técnicos. Resistência ou ausência de continuidade é uma indicação de fiação defeituosa que deve ser reparada ou substituída. Felizmente, as informações neste artigo foram úteis
úteis para indicar a direção certa para corrigir o problema com o mau funcionamento do circuito do sensor de composição de combustível. Este artigo é estritamente informativo e os dados técnicos e boletins de serviço específicos para seu veículo sempre devem ter prioridade.